não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vê, eu durante 20 anos eu fiz análise da situação política brasileira e invariavelmente fiz as previsões acertadas. Invariavelmente. Às vezes não dá certo exatamente no prazo, não é isso? Por exemplo, numa das eleições eu disse que o PT criaria um sistema de controle total da opinião pública, daí passou 2 semanas, ele não criou, alguém falou, tá vendo, estava errado. Eu falei, espera um pouquinho, você vai ver. Né? Saber o prazo exato, falei, bom, aí só Deus sabe. Né? Aliás, eu queria fazer um parênteses sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos a gente lê muitas análises apocalípticas. A gente pega os negócios da Bíblia e vê o que está acontecendo agora. Então, olha, regra geral, infalível, né? Princípio de interpretação bíblica. Qualquer semelhança que você veja entre fatos da Bíblia e fatos do mundo corrente é somente analógica. Sempre. Analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. Então, isso quer dizer o seguinte, a analogia existe para despertar a nossa inteligência, para fazer a gente ter mais imaginação e para despertar novas intuições. É para isso que ela existe. Ela nunca é prova de nada. Uma analogia não pode ser prova, meu Deus do céu. Porque a analogia prova uma coisa e prova a contrária. Não é isso? E aqui, a mania de previsões apocalípticas chega a tal ponto que os caras já sabem em que capítulo do Apocalipse nós estamos. Mas para você saber em que capítulo, você precisa saber onde a história vai terminar. E onde a história vai terminar? Jesus Cristo disse que não sabia, meu Deus do céu. Ele disse isso aí, só Deus Pai. Eu sempre interpretei assim, como Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Pai é o poder divino, a onipotência divina, o fim do mundo não será uma decisão lógica baseada no Logos. Será um ato livre de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é por excelência imprevisível. Você vai acabar quando Ele quiser. Ele não tem satisfação a prestar nem a Ele mesmo. Então, se é um ato livre e imprevisível, então nós temos, primeiro ponto, esta é a regra do Eric Voegelin, não pode haver uma teoria geral da história, porque nós não sabemos quando a história vai terminar. Então não existem leis gerais. Se nós sabemos quando vai terminar, então tudo está em aberto. Então você pode raciocinar dentro de escalas temporais limitadas, tá certo? Sabendo que depois dessa escala vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, isto é a premissa para que qualquer estudo sobre o movimento histórico, seja do mundo em geral, seja de um país em particular, seja um estudo de tipo científico, portanto experimental, portanto sempre tentativo. Eu sei que no Brasil as pessoas não entendem ciência assim, elas entendem que ciência é um corpo de dogmas estabelecido de uma maneira, de uma vez por todas, e se você botou em dúvida uma coisa, você é um herege. É assim que se faz ciência no Brasil. Então, por exemplo, outro dia eu falei, olha, pode ser que o petróleo não seja um combustível fóssil, isso é apenas uma teoria, existem outras teorias. Como o pessoal no Brasil não acompanha a discussão científica internacional, não fica sabendo disso. Então, aparece o idiota, ouve, olha, ele está dizendo que o petróleo não é combustível fóssil, que é o caipira que ri daquilo que ele não sabe, meu Deus do céu. Teoria da evolução. Eu digo, vocês já pararam para pensar o volume de livros que se publicam a favor e contra a teoria da evolução? Isso é inabarcável.
Isso quer dizer que não está no poder humano chegar a uma conclusão sobre isso. Agora não está mesmo. Né? Porque se você leu, eu li 400 livros, bom, daí o cara publicou o quadricentésimo primeiro e tem uma prova que você não conhecia. Mudou tudo. Então, ciência é isso, meu Deus do céu. Ou não é? Ou ciência agora é um corpo de dogmas que está fixado de uma vez para sempre. É claro que não. Tudo que é científico pode continuar sendo discutido eternamente. Você pode, no máximo, dizer que existe mais probabilidade de que esta teoria terá certo do que a outra. Mas, olha, eu confesso que eu nem isso sei. Tudo que eu li a favor da teoria da evolução, eu dizia assim, parece que está certo. Daí eu li a contra, parece que está certo. E, olha, eu não sou nenhuma besta quadrada, Então eu digo, bom, se eu estou no estado de inconclusividade, não há vergonha nenhuma você também estar no inconclusivo. O petróleo é um combustível fóssil, eu falo, olha, até onde eu li, pode ser que seja, pode ser que não seja. Portanto, nenhuma dessas duas teorias é risível em si mesma, porque a risada não é um argumento científico. E assim por diante. À medida que você estuda a história, e olha, eu acho que eu estudo muito mais história do que filosofia. Os livros de filosofia que vale a pena ler são poucos. Mas os de história são muitos. Toda hora aparece coisa nova. O sujeito não vai ser um grande historiador para ele descobrir alguma coisa que os outros não sabiam. Então, se você pega esse Henry Kamen, que escreveu Spanish Inquisition, bom, ele não é nenhum Leopold von Ranke, ele não é nenhum Jacob Burckhardt. Ele é apenas um cara que descobriu algo importante sobre a Inquisição Espanhola. Mas livros desse tipo existem de monte, e de monte, e de monte, e de monte. Não só na esfera histórica, na esfera científica também. Olha, outro dia me caiu na mão este livro aqui. A Teoria Lunar Esquecida de Newton. Então, o cara descobriu todo um aspecto das investigações de Newton que ninguém conhecia, nunca ninguém tinha ouvido falar. E, no entanto, estava tudo lá nos escritos de Newton. Ele fez tudo sobre o ano lunar. Coisas como essa aparecem a toda hora. Sem contar aquelas que não apareceram agora, mas que você só ficou sabendo agora. Eu sempre soube, por exemplo, que tinha havido uma vasta campanha de difamação anticatólica e, sobretudo, anti-inquisição desde o tempo da Reforma. Sempre soube disso. Mas esses últimos dias, por causa de uma discussão que surgiu no Facebook, eu falei, vou ler mais coisas sobre isso, vamos nos informar. Daí eu caí de costas e descobri que a campanha tinha sido imensamente maior do que eu imaginava. Maior e mais contínua. E toda ela feita de lendas urbanas. E eu acho que não tem uma pessoa no universo, pelo menos no mundo ocidental, que não tenha visto no cinema máquinas de tortura usadas pela Inquisição. Todos os historiadores que entraram no assunto dizem que essas máquinas nunca existiram. Mas só os historiadores dizem. O cinema continua mostrando as máquinas. O pastor protestante da esquina continua falando das máquinas. Eu digo, bom, isto aí é um fator histórico tão relevante, mas tão relevante, que praticamente esse anticatolicismo ele foi a espinha dorsal da cultura americana no século XIX. Era o único ponto que havia em comum entre todas as igrejas protestantes. Elas não concordavam em nada, só tinha esse ponto. Então, este era o centro unificador. E era uma força política tão extraordinária que chegou a haver processos, já no começo do século XX, para fechar a Igreja Católica nos Estados Unidos, porque ela apresentava um risco iminente para o regime democrático. Que risco? É um risco inexistente, mas, tal como aparecia na lenda urbana, não é isso? O Papa não fazia outra coisa senão conspirar contra a democracia americana, contra a qual ele não fez nada. Zero, 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 zero. Pior. Por exemplo, tem este livro aqui. Isso foi o que mais me espantou. Anticatolicismo na ficção americana do século XIX. A literatura de ficção americana foi inundada por esses mitos da Inquisição, o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e assim por diante, coisas desse tipo. Isto penetrou tão fundo, mas tão fundo, que chegou a afetar grandes escritores ingleses e americanos, grandes. Henry James caiu nessa. Anthony Trollope
caiu nessa. Né? William Dean Howells, que é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos, caiu nessa. Né? E, na Inglaterra, Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli era um judeu simpático à Igreja Católica, escreveu muita coisa a favor da Igreja Católica. Daí ele tem uma discussão com o cardeal Manning a respeito da Irlanda, o cardeal era a favor da independência da Irlanda, ele virou 180 graus e escreveu um dos romances mais anticatólicos de todos os tempos, que fez um sucesso mundial. Então, você imagina o cara que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, escreve um romance, todo mundo vai ler, mesmo que o romance não seja bom. Era bom, na verdade, Disraeli é um excelente escritor. Então, você imagina o prestígio que essa coisa adquiriu. Olha, está aí o Disraeli, Henry James, Anthony Trollope, os maiores. Quando você vai ver, toda esta coisa era baseada num único livro de um historiador que desconhecia a língua latina, nunca leu nada dos primeiros padres da igreja, nada, que por sua vez só se baseava em literatura protestante. Você veja a força da lenda urbana, que começa em 1500 e pouco e prossegue até agora. Então eu digo, nunca houve uma campanha de difamação deste tamanho. A contribuição dos iluministas a isso foi pouca. Porque, na verdade, por exemplo, os mitos que os iluministas criaram não chegaram aos Estados Unidos, ficou só na França. Os mitos adotados pelo anticatolicismo americano são todos de raiz protestante. Os comunistas, depois, não inventaram uma campanha desse tamanho contra a Igreja Católica. Nunca. Então, esta foi a maior campanha de difamação de todos os tempos, modelo de todas que se seguiram. Isso quer dizer que o protestantismo é falso? Claro que não. Só quer dizer que os líderes protestantes não prestam. O que não impede que eles tenham razão nesse ponto, naquele. Então, isso não é uma discussão teológica, evidentemente. Eu não estou discutindo as suas teorias, eu estou discutindo a sua conduta política. Então, coisas desse tipo, evidentemente, não precisa nem dizer que isso é interpretado automaticamente como uma guerra antiprotestante. Quer dizer, os caras movem uma guerra publicitária de 4 séculos, e daí, pelo simples fato que eu digo que isso aconteceu, sou eu que estou movendo a guerra. Bom, aí a inversão já vira delírio completo. Então, que conclusão eu tiro disso aí? Não tirei conclusão alguma ainda. Por enquanto, eu estou na fase de medir o tamanho do problema. Mas, você vê, para muitas pessoas, por exemplo, vamos supor, você é católico, você acredita na Santa Madre Igreja, na doutrina, etc. Você já parou para pensar, e se tudo isso for falso? E se a Igreja Católica estivesse 100% enganada? Se você nunca pensou nessa hipótese, você não pode ter certeza de que a Igreja está certa. Se não há confrontação com a dúvida, a sua fé não vale absolutamente nada. Tá certo? Você, de fato, se você é apenas uma criancinha e a sua alminha precisa ser cuidada para você não ter a tentação e tal, então nós vamos preservar você de todas as objeções, né? Assim como você mantém o garoto na ilusão de que existe Papai Noel, tá certo? Então os ensinamentos da igreja vêm junto com isso. Eu lembro na minha cabeça tudo isso, quando eu tinha 6, 7 anos, tudo isso na minha cabeça estava sintetizado, era uma coisa só: Papai Noel, Jesus Cristo, a Igreja Católica, né? Mas se você já é uma pessoa adulta, então quanto vale a sua fé? Quando você vai ver a história dos santos, a história da igreja, veja, toda a doutrina católica durante 10 séculos foi feita no confronto com objeções. Ninguém chegou aqui, vamos formular a doutrina católica. Não, essa ideia apareceu só no tempo escolástico, na verdade, século XII aparece. Antes, era só resposta às objeções, a resposta às dúvidas. Né? Então, isso quer dizer que toda a literatura patrística e boa parte da escolástica é discussão com ateus, com inimigos da fé, com gente ligada à religião antiga. Eles não tinham medo de nada disso. Agora, mas o Santo Ambrósio, eu não vou me meter com esses heréticos, senão eles vão botar dúvida na minha cabeça, eu vou ficar atrapalhado. Que nada, ele ia lá, lia tudo isso, não, vamos examinar seriamente qual é o problema. Né? Pode ser que o nego herético, o ateu, que ele seja um sujeito sincero, e pode ser até que ele me revele algum lado da coisa que eu nunca tive percebido.
Outro dia eu botei esse conselho no Facebook. Quer dizer, depois de você adquirir os rudimentos do método filosófico, essa coisa toda, e ter alguma cultura filosófica, aí você vai se abrir a tudo, sem medo de coisa nenhuma. Você vai ficar numa confusão? Sim, você vai ficar numa confusão durante algum tempo, mas é desta confusão que vão, aos poucos, aparecendo os delineamentos de algumas certezas fundamentais, que não vão cair mais. Essas não vão cair mais. Algumas dessas certezas é o que eu chamo patamares da filosofia. Como, por exemplo, o negócio do Aperon. Quando Anaximandro diz: nós vivemos num mundo conhecido que boia dentro do desconhecido. Acabou. Alguém é capaz de refutar isso? Alguém viveu em algum outro mundo que não é esse? Nunca ninguém. Então, bom, isso aí é certeza final. Acabou. Não é isso? E, às vezes, algumas conclusões filosóficas a que você chega individualmente também se assentam como pontos falando que não são mais derrubáveis. São chamados apodícticos. Apo quer dizer não e deixis quer dizer destruir. Então é indestrutível. Eu acho, pessoalmente, que um desses pontos é o que eu chamo de intuicionismo radical. O que é intuição? É percepção de uma presença. Percepção imediata. Que é imediata? Que não tem intermediário. Você dizer que as suas percepções sensíveis, percepções visuais, têm um intermediário que é o seu olho, como diria Kant, é não dizer nada. Eu vejo através do meu olho. Não, eu não vejo através do meu olho, é ele mesmo que está vendo. Então, o olho é parte de mim, assim como a mão é parte de mim. Então, a intuição é a percepção imediata de algo que está presente. Pode estar presente fisicamente, como essa mesa está presente, como essas pessoas aqui estão presentes. Pode ser algo que está presente na sua mente, sob a forma de um estado de ânimo. Por exemplo, você percebe que você está triste. Tem que ter algum intermediário, alguém tem que vir te informar que você está triste? Você precisa fazer um raciocínio para perceber que está triste? Não. Então, a percepção do sentimento, da emoção, é imediata também. E pode ser a percepção do seu próprio pensamento. O famoso penso logo existo do Descartes é isso. É uma intuição imediata que você tem do seu próprio pensamento. Não precisa um terceiro pensamento para mediá-lo. Claro, quando você expressa em palavras, aí você criou uma mediação. Mas essa certeza que você tem de que você existe enquanto você está pensando, bom, é uma certeza imediata, sem sombra de dúvida. Conclusões que ele tira daí podem ser duvidosas, mas que isso é uma intuição certíssima, E pode ser a intuição de uma relação entre pensamentos que você pensou. Quando você faz um silogismo e você percebe a identidade entre a premissa e a consequência, como é que você percebe isso? Através de um outro pensamento? Não, essa percepção é imediata. Então, resultado, todo e qualquer conhecimento é intuitivo ou não é conhecimento de maneira alguma, é apenas a criação do esquema de pensamento. Esquema de pensamento que ele, em primeiro lugar, ele precisa ser intuído ele mesmo. Em segundo lugar, precisa ver se ele serve como grade ou como lente para, através dele, você perceber alguma coisa. Porque também tem isso, o nosso pensamento é necessariamente dialético. Não sei se vocês já perceberam. Você já consegue crer numa coisa sem você imaginar a coisa contrária? Ninguém consegue. Se você nem imagina a coisa contrária, em que sentido faz crer? Você diz, Deus é bom. Não lhe passa pela cabeça a hipótese de que Deus é mau? Então você não sabe o que é ser bom, meu Deus do céu. Então você, num momento, você faz, vamos dizer, a hipótese gnóstica, o Deus maligno, o gênio mau que falava Descartes. Isso tem que passar pela sua cabeça para você poder dizer Deus é bom. Não é isso? Então a mente humana, quando pensa uma ideia, ela sempre pensa a contrária. A contrária pode anular a primeira ideia ou pode ser anulada por ela. Mas tem que passar por este negócio dialético. Ora, a intuição não é jamais dialética. Para ela só existe o sim. Não existe a intuição do ausente. Você pode ter a intuição da sua percepção de uma ausência.
mas não é da própria ausência. Por exemplo, a Roxane está sentada aqui e de repente eu olho na cadeira, ela não está ali. Né? Eu intuo o quê? A minha percepção de ausência. Eu não estou intuindo a ausência dela. Né? Então, a percepção de ausência é um pensamento, na verdade, não uma intuição. Então, a intuição é sempre intuição de presença. Portanto, todo conhecimento positivo é sempre intuitivo. Eu acho que, dito isto, eu posso dizer ponto final. Não tem como voltar atrás. Isso é a conclusão que eu cheguei. Não li ninguém. Né? E isso quer dizer que até uma besta quadrada como eu pode chegar a alguma conclusão final. Eu digo, bom, muito bem, cheguei a esta conclusão final. Que conclusões eu tiro daí para o restante do universo do conhecimento? Por enquanto, nenhuma. Não é isso? Quer dizer, nós podemos ter certezas, mas são sobre pontos definidos, em geral pontos demasiado genéricos e abstratos, e a realidade concreta, no seu fluxo e variedade constantes, continua sendo incerta. E o conhecimento dela vai requerer sempre a mesma paciência, as mesmas contradições, a mesma confusão interior, etc, etc. Acontece que, na cultura brasileira, como a sociedade brasileira é feita de pessoas frágeis, não é de hoje que é assim. Né? Você no Brasil você não tem a tradição do self-made man, que nos Estados Unidos está acabando também. Leia o livro do David Riesman, A Multidão Solitária, você vai ver que o self-made man é coisa de uma outra época. Durou até os anos 50, daí acabou, virou o organization man. O homem que precisa estar dentro do emprego, com regulamentos, etc. Ele é apoiado em todo um aparato. Então é o contrário do self-made man. Né? É o homem feito pelos outros, o homem feito pelo cargo. Mas no Brasil o self-made man nunca existiu. Quando existia um, era assim, um tipo como os bandeirantes, por exemplo, os coronéis do sertão. Era um cara fortão e mal pra caramba, que dominava todo mundo e todo mundo se encolhia perto dele. Então, o povo não era constituído de self-made man. A população brasileira no século XIX era metade constituída de escravos. Né? E esses escravos, quando veio a libertação, eles ainda levaram 30 ou 40 anos para começar a ter um empreguinho. Então vivemos sempre esmagados, sempre no fundo da sociedade, e, evidentemente, com medo e com incerteza. Né? Então, este medo e esta incerteza ainda estão no coração do brasileiro. Não por culpa dele, é para as circunstâncias históricas que fizeram dele assim. Fizeram dele isso aí, tá certo? Então, essas pessoas inseguras, elas só têm dois jeitos de vencerem a insegurança. Né? É começar a fazer aquelas coisas mesmo das quais elas têm medo, para vencer o medo. Uma por uma. Eu fiz isso desde moleque. Se eu tinha medo de um treco, eu falava, é lá mesmo que eu vou me meter. Por quê? Porque eu não quero mais continuar com medo, eu quero vencer o medo. Para vencer o medo, você tem que reconhecer que o tem, em primeiro lugar. Né? E a outra maneira é você se apegar a alguma garantia externa. Essa garantia externa pode ser uma religião, pode ser um cargo, pode ser um partido político, pode ser uma ideologia, pode ser um grupo de amigos, pode ser um título universitário, pode ser qualquer porcaria, mas não é você. E justamente por causa disso, as crenças a que o sujeito adere no começo da vida são muletas psicológicas. São coisas não são coisas nas quais ele realmente crê, mas são coisas nas quais ele precisa para sentir que está de pé. Então, se você tira a muleta dele, sente que vai cair. Na verdade, não vai cair coisa nenhuma. Ele vai ficar de pé como antes, mas ele não vai perceber. É o medo de cair. Então, isso quer dizer que as pessoas se apegam desesperadamente a coisas nas quais, no fundo, elas não acreditam de jeito nenhum, das quais apenas elas precisam para manter a sua segurança psicológica. Por isso que toda discussão fica muito difícil. E isto vai continuar assim enquanto você não tiver uma verdadeira discussão de elite intelectual para dar exemplo para as outras pessoas. Exemplo de uma multidão de pessoas que não tem medo dos fatos contraditórios, não tem medo da dificuldade, tá certo? Não tem medo de ter as suas queridas ideias desmentidas, tá certo? E que já esteve desmentido muitas vezes e vai ainda ter outras, e não tem importância, vamos continuar. Tá certo? Então é este exemplo que vocês vão ter que dar. Agora, outra característica do brasileiro é assim, ele sendo sujeito fraco, ele se considera um Zé Ninguém. E, por isso mesmo, ele tem um terror pânico de desempenhar um papel público maior. E quando tenta desempenhar é através, vamos dizer, de um cargo, de uma posição
oficial nas sociedades, é que lhe dá sustentação. Ora, a intelectualidade é feita de indivíduos isolados que, sem nenhuma base em partido, em igreja, em panelinha, vai, mostra as caras e diz o que está vendo. Né? As famosas impressões autênticas de que falava o Saul Bellow. O primeiro intelectual no sentido moderno foi Dante Alighieri. Quem era Dante Alighieri? Era um Zé Mané qualquer, só que era um gênio da língua italiana. E escreveu um longo poema no qual ele botava no inferno meia dúzia de papas, não sei quantos príncipes, esculhambava com todo mundo, ele sozinho. E exerceu mais influência do que todos esses. Então esta força, né, isso que se chama majestas veritatis, né, é a majestade da verdade. O que você está falando é simplesmente verdade, não interessa quem é ele. Né, e ele se impõe pela majestas veritatis. Né. É isto que você vê quando você lê os grandes clássicos da literatura. O pessoal, quando lê Tolstói, eu não sei quem foi que falou, mas lê Tolstói e dizia, é como se a própria vida falasse. Então não é a autoridade do Tolstói, é a autoridade da vida, da verdade mesmo, que transparece. Mesmo que Tolstói tivesse 1000 ideias erradas, quando ele contava as coisas, era como se a própria vida falasse. E o que nós fazemos tem que ser assim, tem que ter autoridade da verdade que passa através de nós. Ela pode passar de uma maneira imperfeita, não tem importância. Mas enquanto não for restaurada esta majestade da verdade no Brasil, também não haverá majestade da moralidade, da honestidade, da santidade, nem coisa nenhuma. A falta de grandeza moral no Brasil de hoje é uma coisa assustadora. Assustadora. Você só vê mesquinharia, só vê baixaria, só vê picuinha. De um país de 200 milhões de habitantes, meu Deus do céu! O que é isto, porra? E quando aparece, vamos dizer, o próprio povo, porque você vê a imagem da nação através das classes falantes. Então, eu não estou querendo dizer que na massa popular não existem santos e heróis. Claro que existe, só que você não os conhece. Você só vê o que? As classes falantes. E nessa aí você só vê mesquinharia, mentira, fingimento, teatrinho. Há um ponto que às vezes eu penso em desistir da nacionalidade brasileira. Eu falo, não, eu não quero ser isso. Então, não desisti ainda, né? Mas que dá vontade, dá. E acho que muita gente sente isso. E você não quer aparecer perante o mundo com este carimbo em você. Você é daquela nação de ladrõezinhos, mentirosinhos, né? Fingidos. O que é isto? Cadê os seus heróis? Cadê os seus santos? Né? Cadê os seus gênios? Não tem. Né? Então, isso tudo acabou por quê? Só a alta cultura que gera isso. Então, entender a sua missão. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltemos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho.
Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.